Olá, investidor, bem-vindo ao canal Descomplicando Ações. Hoje falaremos aqui sobre Petrobras, que vem subindo aí nos últimos dias 6,4%, tá? Ela é atualmente aí, né, a maior em valor de mercado, tá? Maior em valor de mercado e maior em receita. Aí entra como a nona aí em distribuição de dividend yield, tá? Aqui a nona maior que mais distribui dividend yield. Ela foi visada bastante aí por volta aqui de meados de 27 de fevereiro por esse mega investidor Juca Abdala. Então, deixa eu só trazer aqui o que iremos falar aí no vídeo de hoje, tá? Falaremos sobre pagamento de dividendos de Petrobras, falaremos um pouco sobre resultado, falarei aqui para você o que você tem que olhar. Será que a fórmula do Décio Bazin funciona para Petrobras? Tá? Se sim ou se não, vou trazer minha opinião de acordo com o que a empresa traz aqui, que nós temos que ficar de olho, tá? E também um pouquinho sobre resultado da empresa. Vou trazer a informação aqui sobre a visão da Genial Investimento, tá? Da galera da Genial aí, que eles, eu gosto das análises deles, são bem pé no chão quando se trata de projeção aí, tá? Então, olha só, bora que interessa. O Juca Abdala, um mega investidor com foco em energia e mineração, adquiriu recente as ações de Petrobras. Ele adquiriu aí 181 milhões, tá? Então, a data de compra dele foi 27 de fevereiro, valor de 181 milhões. Número de ações, tá? 4 milhões de ações, tá? E a um preço médio de R$ 38,93. Veja, ele comprou a quase R$ 39,00 e a empresa hoje está custando R$ 32,13. Se ele fosse preocupar, ele estaria tomando um chumbo grosso aí, tá? Posição atual do Abdala agora possui mais de 223 milhões de ações de Petrobras, tá? E aí, quero trazer aqui para você pontos positivos e negativos, tá? Coisas que me deixam um pouco receosa com Petrobras. De fato é que ela é uma estatal, eu não gosto de empresas estatais, apesar de ter Banco do Brasil na minha carteira e CEMIG, tá? E já fiz vídeo aqui lá atrás, no começo do canal, falando que não teria, por exemplo, Banco do Brasil, CEMIG e Petrobras de uma vez na minha carteira, mas isso mudou, a carteira cresceu, tá? O tanto de valor que eu tenho investido cresceu, então dá para diversificar dessa forma, tá? Lembrando que invisto em fundos imobiliários, ETFs americanos, REITs, tá? E tenho minha reserva de emergência formada. Levando em consideração isso, então, não gosto de Petro, tá? Esse é um ponto que eu deixo como extremamente negativo, que ela é estatal. Então, qualquer notícia política já acaba afetando e podemos sempre ter a interferência do governo, apesar de existir aí as leis das estatais, sempre podemos ter uma interferência governamental aí, tá? E ela é uma empresa cíclica, tá? Então, isso você tem que levar em consideração, você tem que pesar na sua carteira quantas empresas cíclicas você aceita ter e qual o peso dessas empresas na sua carteira para você não acabar tendo aí prejuízos grandes, tá? Então, ela é uma empresa cíclica. O que isso significa para você que é novo, investidor novo? É uma empresa que geralmente tem altas e baixas mais forte, por exemplo, como empresas perenes como de bancos, setores de energia. O setor de energia, por exemplo, principalmente do setor de transmissão de energia, não importa se o governo está se Selic está subindo, se Selic está caindo, se a inflação está subindo, se a inflação está caindo, as transmissoras de energia sempre vão ter suas receitas, seu lucro entrando, tá? Justamente porque já tem contratos pré-determinados que não são alterados por conta de uma economia alta, boa, ruim, pujante, ou uma economia ruim, tá? Que tá caindo demais. Isso não afeta.
Já, por exemplo, empresas cíclicas, empresas de commodities, como por exemplo a empresa da Petro, ela é afetada, e na Petro você tem que olhar principalmente isso, que ela é muito afetada pela variação do barril do petróleo, tá? Então, por exemplo, Petro estava custando 39, 38 reais, 37, 36, barril do petróleo estava a 78 reais, caiu para 63 e juntamente com isso, Petro foi puxada para baixo. O preço da Petro foi para 30 reais, agora recuperando um pouquinho, 32 reais, justamente por conta dos resultados. Foi só isso que influenciou? Não foi. Final do ano, ela teve aí também um prejuízo contábil, tá? E isso também afeta. Só que perceba, são vários cenários, muitas variações aí de coisas que podem afetar. Governo, notícias do governo que pode afetar, cenário geopolítico, que eu não falei aqui, mas também essas taxações do Trump também pode afetar. Por que que pode afetar? Porque a Petro, além de estar ligada ao barril do petróleo, que é cotada em dólar, também faz negociações de comércio exterior, tá? Então, ela exporta e faz negociações lá fora também, e isso acaba afetando, tá? Então, olha quantas coisas. O governo pode influenciar, cenário geopolítico pode influenciar, o valor do barril do petróleo pode influenciar, e aí você fica nesse meio todo. Então você tem que tomar muito cuidado. São alguns pontos que eu acho que são pontos negativos que você tem que tomar muito cuidado ao colocar a empresa na sua carteira. Mas olhando para a empresa hoje, tá? Quando a gente busca aqui, ó, Petro, só para você ver a manchete como é que tá aqui. Petro 4, primeiro tri de 2025. A manchete é essa, ó. Petro lucro vai a 35,2 bi, alta anual. Petrobras, resultado primeiro tri bom, pode ter alta anual de até 37%. Então a expectativa atualmente é boa, mas a Genial analisa e eles trazem um resultado bom, mas alguns pontos merecem atenção. Então eles colocam aqui que continuam com a recomendação de manter a empresa na carteira, tá? Só que eles trazem alguns pontos aqui, ó. Detalhamento dos resultados. A receita da Petrobras ficou razoavelmente em linha com a expectativa do mercado. A receita total da empresa foi de 123 bilhões no primeiro tri de 2025, uma alta de 1,5% ano contra ano. Vale mencionar que a receita consolidada conta com eliminações referentes aos produtos vendidos de EIP para o segmento de refino, tá? Eu não vou trazer tudo isso aqui para vocês, senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Porque eu quero que você entenda, tá? Lucro foi bom, teve recuperação. Deixa eu ver se eu abrir aqui o informativo da própria empresa, tá? Mostrando para você aqui. Não, acho que não abri, tá? Mas a própria empresa trouxe pra gente aqui, deixa eu ver se é esse aqui, os resultados dela. Isso aqui você pode ter acesso, tá? Então, olha só, a empresa teve um EBITDA de 10,7 bi, tá? 7 bilhões, uma alta de 8% quando comparado ao quarto trimestre de 2024, teve um lucro líquido, tá? Sem eventos exclusivos. O que são esses eventos exclusivos? Coisas que afetam, como por exemplo, no final do ano, que teve a questão do prejuízo contábil, foi algo, um prejuízo que foi meio que só na contabilidade, justamente pela variação do câmbio. Então, o que é esse evento exclusivo? A variação do câmbio. Nesse caso aqui, entra esses eventos exclusivos. Também uma indenização talvez também possa entrar nesses eventos exclusivos. E acontece das empresas receberem indenização por algum motivo, tá?
Então, essas coisas acabam afetando. E aí, o fluxo de caixa operacional teve um aumento de 4%, de 8,5 bilhões, tá? E 4,5 bilhões de fluxo de caixa livre. E presta atenção nisso aqui. Por que presta atenção nisso aqui? Justamente porque a empresa, e aí entra a parte que eu ia falar do Décio Bazin, tá? Geralmente eu trago aqui o cálculo do Décio Bazin, que é fácil e simples de você calcular e que dá para você se basear aí para projetar os seus dividendos. Tranquilamente, para muitas empresas funciona, muitas empresas principalmente perenes, mas não dá para confiar tanto quando se fala de uma empresa tão cíclica como Petrobras. Por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Porque a remuneração da Petrobras é com base aqui, ó, no fluxo de caixa livre, tá? Então, eles pagam 45% do fluxo de caixa livre para os acionistas. E aí eles já trouxeram essa informação aqui, que vai dar aí um valor de 11,7 bilhões, tá? De dividendos mais juros sobre capital próprio. Então, aqui, ó, olha só, eles vão pagar, aqui já trazendo as informações dos pagamentos de dividendos. Para receber esses dividendos aqui, você precisa ter a empresa até 2 de junho na sua carteira, tá? Será um lucro bruto aí. Por que bruto? Porque tem os pagamentos de juros sobre capital próprio, que não vai dar esse valor aqui de 45 centavos nem de 15 centavos. Então, bruto é 91 centavos, mas quando calculamos aqui, a gente consegue chegar ao cálculo correto. Então, olha só, 45 centavos vezes 85% dá um valor aí de 38 centavos. Então, pega esses 38 centavos aqui, a gente faz mais 12 centavos, que se a gente fizer esse mesmo cálculo, que vai ser o pagamento de juros sobre capital próprio de 22,9, vai dar 12 centavos, faz mais 12 centavos, mais 31 centavos, que esse a gente não precisa tirar os 15%. O que é esses 15% que eu tirei aqui? É o desconto que tem sobre os juros sobre capital próprio. Já é um desconto direto na fonte. Quando a empresa paga juros sobre capital próprio, ela consegue ter um benefício, né, na sua contabilidade. E com isso, ela distribui e a gente tem retido na fonte 15%. Então, a gente recebe, nesse caso aqui, 38 centavos, é isso? E na segunda parcela vai ser 12 centavos. Então, primeira parcela, cai líquido na nossa conta, 38 centavos de dividendos. Já na segunda parcela, que é em 22/9, a gente vai receber 12 centavos de juros sobre capital próprio no mesmo dia, já um dividendo de 31 centavos, tá? E aí, na primeira parcela, o pagamento será em 20/8, 20 de agosto. Então, basicamente, é isso. E aí, quando você traz aqui, ó, pra planilha aqui do Décio Bazin, tá? Que eu tenho ela aqui. Deixa eu só fechar isso. Olha aqui, quando a gente traz para a planilha do Décio Bazin, se você fosse investir para receber 6% de yield, você poderia aí ter até um preço teto de poder comprar a empresa até R$ 127,25. E aqui eu excluí os outros 3 anos para trás. Por quê? Eu não acho que a empresa vai pagar atualmente, no cenário que estamos, R$ 16 de dividend yield, R$ 5 de dividend yield, ou 5 até paga, mas 16 não. Então eu excluí aqui. Então peguei só esses 2 últimos anos. E lembra, eu falo sempre para pegar os 5 últimos anos para ficar uma projeção mais conservadora. Mas aqui vai destoar muito, porque a empresa não vai pagar 17, 18, 19, 20 reais de dividend yield. Se pagar, pô, beleza. Mas no cenário atual que estamos vivendo, eu não faço essa projeção para mim. Eu tô sendo mais conservadora. Mas, se você quiser colocar aqui os demais anos, eu coloco para você ver como é que fica. Aí você poderia comprar a empresa até R$ 314 reais. Olha que absurdo. Petro não vai chegar a R$ 314 reais, pelo menos não hoje,
tá? Então, fica um cálculo absurdo. E aí você poderia falar assim, não, mas pô, 6% de yield para Petro é pouco, então você coloca 20% de yield. A gente estaria em R$94, não acho que a empresa vai chegar nesse valor atualmente no cenário que estamos vivendo, tá? Então, não pego essa projeção para mim, tá? Quero a projeção mais conservadora, tá? Posso trazer aqui se você quiser os cálculos, porque a gente tem que pegar esse fluxo de caixa, tá? Esse fluxo de caixa livre e trazer a valor presente. A gente faz o cálculo do fluxo de caixa livre e tenta trazer a valor presente. Tem umas pessoas fazendo esses cálculos aqui, jogando na internet, mas se você quiser eu trago um vídeo só ensinando a fazer esse cálculo. Dá um trabalhinho a mais, você vai quebrar um pouquinho mais a cabeça, vai esquentar um pouquinho mais os miolos, mas dá para entender. Aí se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, deixa no comentário aqui embaixo que eu trago para você, tá? Então, pessoal, basicamente isso, tá? E aí, vou mostrar aqui que estou investindo na empresa sim. Já falei anteriormente que não investiria em várias empresas estatais, mas o patrimônio está mudando e com isso a movimentação vai mudando também. Só que o que eu quero mostrar aqui para você, olha só, na minha carteira, tá? Petro é apenas 3,18%, vai aumentar um pouquinho porque estou com 42 ações de Petro, tá? E quero completar 100 ações. Por que eu quero completar 100 ações? Para poder fazer o trabalho de opções com as ações de Petro. Porque olha só, eu já até coloquei aqui o cálculo, tá? Já até coloquei aqui, olha só, o cálculo para você ver. Petro hoje, com o anúncio que ela fez, hoje não, né? Que ela fez ontem, vai dar aí um valor de 80 centavos de dividendo, né? Acho que 81 centavos, deixa eu ver. 81 centavos de dividendos. Opa. 81 centavos de dividendos. A gente vai ter, nesse anúncio de dividendos, um retorno de 2,52% de uma vez só, tá? Dividend yield de 2,52% de yield de uma vez só. Aí, por que eu falei que é interessante trabalhar com opções com Petro? Justamente porque ela remunera muito bem. Por exemplo, eu peguei o exemplo aqui no próprio opções.net, tá? Isso aqui dá para você acessar. E aí ele dá toda a cotação aqui do que foi negociada no dia. E aí você, olha só, Petro, se você fosse lançar uma venda de put, ou seja, se você quisesse comprar as ações, alguém poderia te pagar para você comprar essas ações. E aí, alguém ia estar te pagando para você fazer essa compra, ia estar te pagando 70 centavos. Isso dava um retorno, levando em consideração que você ia comprar a cota, a empresa a 32,01 centavo, ou seja, você ia comprar ainda mais barato do que ela está atualmente, porque ela está R$ 32,13. Você iria pagar aí na empresa, receber 2% de yield em apenas um mês, porque essas opções dá para você fazer todos os meses e dá para você também trabalhar nas opções semanais, mas eu não gosto tanto das semanais, pelo menos não agora que eu tenho uma rotina muito movimentada. Então eu faço as minhas posições lá pro mês e depois só faço uma compra ali de call zerando a operação, ou compra de put zerando a operação, mas é tranquilo, tá? Não preciso ficar muito na frente do gráfico. E se você vai fazer operações semanais, você tem que entender na mensal, você já precisa observar isso, mas se você vai fazer na semanal, você precisa entender, ficar muito de olho ainda mais nas notícias que estão ocorrendo. Mas vamos aqui rápido para não ficar muito nessa questão das opções, e que eu vou trazer vídeo só disso aqui no canal. Então, olha só, se você quisesse receber para comprar as ações, você receberia aí 70 centavos por ação e um yield de 2,19. Agora, se você quisesse colocar as suas ações à venda, né? Você, além de ter o spread ali do seu valor, do seu preço médio pro valor de venda, né? O lucro ali que você teria na venda,
obviamente, porque você sempre tem que vender uma ação acima do valor que você pagou nela, justamente para você ter o lucro, tá? Então, você vendendo a sua ação a R$ 32,26, claro, se você tivesse comprado a menos que isso, que é o interessante aqui, você receberia para vender as suas ações R$ 1,17, tá? Que daria um yield de 3,63. Mas eu já tenho vídeo aqui no canal explicando isso, tá? Você tem que fazer uma operação de venda de call, né? Que você não precise entregar as suas ações, que você coloque um preço que você não precisa entregar as suas ações, justamente para você continuar com ela na sua carteira e todo mês estar sendo remunerado por a sua ação, tá? Então, foca aí. Então, olha só, esse é o resultado que a gente consegue ter com as opções, tá? Isso, pessoal, é em um mês, quase 4% em um mês, quase 2,5% em um mês, tá? E isso dá para ser feito todos os meses. Então, outro ponto positivo que eu quero trazer aqui é exatamente isso, que remunera, a Petro, ela remunera bem nas opções. E o nível de endividamento dela atualmente está baixo, tá? Atualmente está baixo o nível de endividamento dela. A gente consegue ver aqui, ó, de 1,60, aí é um nível baixo, tá? De endividamento, um nível controlado dentro do que a empresa espera aí, tá? Então, pessoal, basicamente esse foi o vídeo de hoje. Trouxe a informação aqui da Petro, de pagamento de dividendos, que Juca Abdala está investindo na empresa, trouxe um pouquinho do resultado da empresa aí, porque trouxe pouco, porque já tem muita pessoa, eu já vi ontem, muita gente já falando aqui sobre os resultados de Petro, mas o que você precisa realmente colocar na sua carteira, ou na sua cabeça, é que se você quer ter Petro na sua carteira, você precisa olhar o preço do barril do petróleo, que atualmente está com uma expectativa de que não vai subir e sim cair mais. Esse cenário geopolítico onde Trump, ele se acertou agora, deixou as tarifas em 30%, mas é uma trégua aí, meio que trégua de 30 dias. Pode ser que depois desses 30 dias ele dê uma movimentada de novo. Isso afeta também nas cotações da empresa de Petro e geralmente em todas as commodities, que commodity geralmente está ligada é cotada em dólar, então isso acaba afetando as empresas de commodities, por isso que não só Petro, como outras empresas de commodities pode ter uma queda quando se fala aí de tarifa de Trump, de cenário externo, tá? Então, barril do petróleo, cenário geopolítico, movimentações do governo aqui do Brasil, isso pode afetar a cotação da ação, e quando se fala em barril de petróleo, pode afetar a receita e pode afetar aí automaticamente o lucro. Então você tem que ir com cautela. Lembra que eu mostrei aqui que na minha carteira ela é um pedaço pequenininho, vou ter por enquanto só 100 ações, não vou ter um portfólio tão grande de Petro. Obviamente, claro, estou dizendo isso, se ela se manter nesse preço que tá agora, eu vou comprar de forma, apesar de estar num preço muito bom, tá? Próximo do seu PVP ali, vou comprar de forma calma. Agora, se ela cair muito mais do que o preço que ela está agora, pode ser que eu aporte mais, mas aí eu venho trazendo isso aqui no canal, tá? Então, basicamente, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Coloquei Petrobras na minha carteira, estou com 42 ações de Petrobras. Já vou receber esse dividendo e pretendo completar 100 ações para poder fazer pelo menos uma operação aí de opções todos os meses, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, segue lá no Instagram, porque eu já tinha trazido essa informação de Petro lá no Instagram. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Falou! Fui!